Janela do Céu. Estamos voltando aqui com a nossa entrevista com o irmão Edson Galbero, presbítero da Igreja de Florianópolis, e de várias coisas que falamos no bloco anterior que me chamam a atenção a respeito da igreja, né? Como as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é a igreja, né? E por que Deus, qual é o plano real do Senhor, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam na igreja, mas sem o sentido, né? Estão ali na igreja porque tem louvor, porque querem uma bênção, porque se sentem melhor ou porque aceitaram Jesus, se batizaram, mas não entendem a visão do Senhor, né? Não entendem qual é o propósito, o objetivo que Deus quer reinar na Terra. Então, gostaria que o irmão compartilhasse um pouco sobre isso, para que todos nós possamos ver que Deus nos inseriu num plano, né? E que nós temos que fazer parte deste plano que o Senhor nos colocou. Eu gosto muito daquela simplicidade, né? Que diz assim, ó, Cristo é Senhor e nós servos. Então, está dito, é uma revelação que Paulo nos trouxe, né? A igreja é necessária, né? Cristo, o Pai deseja que Cristo tenha uma esposa. Primeiro começa com a noiva de Cristo, como é dito na palavra. Depois avança o compromisso dizendo que agora é a esposa de Cristo. Então Cristo vem como nosso noivo, depois ele vem como nosso marido. Então, ainda hoje eu meditava na palavra e eu percebia, o que foi colocado por um irmão foi o seguinte, no texto que eu estava lendo. Existe o inimigo de Deus, existe o adversário de Deus. E aí, é a mesma coisa, né? Aí ele colocava uma distinção, ele colocava que o inimigo é aqui fora, certo? E o adversário está aqui dentro. E é uma coisa que muitas vezes a gente não admite, né? A gente acredita que não está aqui dentro. Não, está aqui dentro. Então, eu sempre gostei muito de recitar o versículo de 1 João 9, né? Deus é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Então confessa que Deus te dá essa liberdade em Cristo Jesus. Mas hoje eu vejo que muitas vezes eu estava lutando com uma coisa que eu não conhecia, né? Através dessa meditação de última hora, que eu te digo que foi a partir de hoje de manhã que eu comecei a ter um pouquinho mais de clareza nisso. Muitas vezes a gente começa a confessar que a gente é fraco numa área, começa a confessar pecados de temperamento, começa a confessar pecados repetitivos e diários, né? E diz, meu Deus, eu não presto mesmo, porque eu vim repetindo isso, enfim. E eu comecei a perceber que muitas vezes é uma voz do próprio inimigo de Deus, é uma voz do próprio diabo dentro de ti, né? Porque Deus já perdoou e aquilo fica te acusando. Então, se eu começar a confessar pecados de temperamento, cada vez eu vejo esses pecados aumentando dentro de mim. Quem sabe a gente começa, já que nós vamos ser chamados, por exemplo, para estar com Cristo como Cristo varão, para expulsar o demônio do céu, porque na verdade esse filho varão que nasce da mulher em Apocalipse 12, ele sobe, mas ele não expulsa, ele ordena que Satanás desça. E quem expulsa são os anjos, o arcanjo Miguel, que peleja com Satanás e os seus anjos e coloca ele na terra. Vocês são familiarizados certamente com esse versículo, né? Então a gente começa a perceber o seguinte, nós temos, já que temos essa autoridade sobre Satanás de expulsar ele lá, e Deus quer isso, Deus precisa da igreja para fazer isso, então por que não começar a fazer isso aqui na terra, aqui na nossa vivência diária? De repente Satanás vem me acusando e eu digo, olha, então Satanás, agora tu senta aqui na minha frente e vais me ouvir. Tu já foi vencido por Deus, eu estou no sangue de Jesus, pela graça de Deus, né? E Deus já te venceu na cruz. Então tu e teus comandados estão todos vencidos, então sai da minha vida e não entra mais, não me afeta mais. Quer dizer, quanto mais autoridade, quanto mais ordem tu der para Satanás, sermão tu der para ele, mais tu vai te sentir fortalecido em Cristo Jesus, com essa autoridade para fazer isso aqui na terra, depois faremos também no céu com a graça de Deus. Então é uma relação viva que todo dia dentro da igreja a gente acaba aprendendo um pouco mais. A gente não sabe muitas vezes como ler o versículo, interpreta ele racionalmente e não vive ele. Então a gente começa dia após dia a perceber a grandeza da palavra, o que a palavra nos diz e como praticar isso, né? Porque como é fácil a gente recitar versículos, mas não ver isso como vida na gente, né? Não faz nada, não muda, não transforma, né? Essa palavra que o irmão se refere, acho que é Apocalipse 12, né? Quem quiser depois dar uma olhadinha para ver essa passagem, porque é bem interessante, né, o que o Senhor ele nos coloca, porque nós precisamos ter o crescimento da vida, né, como foi falado no primeiro bloco, e para isso a gente tem que se alimentar.
E enquanto eu não me alimento da palavra, como que Cristo vai reinar na terra se ele não reina nem dentro do meu coração, no meu lar, né? E primeiro essa obra é dentro de nós. Primeiro Deus começa a limpar lá no fundo, né? No escondido, vai entrando lá no santuário, limpando, tirando. Eu gostaria de perguntar, irmão, como é que foi essa limpeza dentro do teu coração, além de buscar e ainda Deus já te chamar para o presbitério, né, de essa transição, de assumir e ser como uma ovelha, mas também de depois Deus te colocar como uma liderança na igreja, né? Como foi alguma transformação que Deus fez dentro de ti, do teu temperamento, na tua família? Como é esse teu testemunho de vida? Porque Cristo, ele tem que reinar nos nossos corações, né? E com certeza Deus, ele realizou grandes coisas também na sua vida, né? Tu sabe que Deus não deixa muitas vezes a gente ver tudo que Ele faz, porque senão a gente se ensoberbece, né? Eu sei que o Senhor já venceu na minha vida em várias áreas. Eu tenho muito temor, porque sei que é muito fácil eu assumir qualquer coisa diante do Senhor e errar, né? Então, às vezes eu digo para os irmãos da igreja, se o Senhor não te chamou no culto, não fica fazendo beicinho, não fica chateado que tu tinha uma palavra para dar. Agradece a Deus. Porque a chance do Senhor chamar e tu pegar o microfone e liberar a carne, liberar a vida da alma, liberar a vontade própria, é enorme. Haja visto que muitas vezes, de uma forma engraçada, a gente chega e diz, olha, agora o irmão tal traz um testemunho não, traz a profecia da hora, ou seja, aquilo que foi falado hoje pelo apóstolo, aquilo que foi falado pelas pregações até o momento, qual é a revelação que o irmão trouxe, o irmão recebeu agora, aqui na igreja? Aí o irmão pega o microfone e diz, uma semana atrás eu estava passando. Quer dizer, não é a revelação da hora. Há uma grande dificuldade de liberar aquilo que recebeu ou de fazer aquilo que está sendo pedido. Então, olha o quanto engano há no nosso coração. Porque se eu vejo isso no meu irmão é porque está dentro de mim ainda, né? Então, eu estava vendo também outro dia essa ligação de Gênesis 3 com Gênesis 3, 15, se não me engano, com essa palavra de Apocalipse de novo, já que nós estamos falando sobre ela. E Deus dizia para a serpente, agora tu vai passar o teu ventre arrastando na terra e comerás do pó da terra. Quando eu vejo essa relação entre a mulher e o dragão, entre a igreja e Satanás, eu começo a perceber o seguinte, nós podemos fazer parte dessa mulher. Essa mulher que está com os luzeiros das estrelas, da lua e do sol, ela é a mulher que está sob uma luz resplandecente. Não há trevas nela. Amém? Então, se nós começamos a ver dentro da própria igreja, por exemplo, coisas que eu já testemunhei muitas bênçãos dentro da igreja, milagres do Senhor, bons testemunhos dentro da igreja, mas também, infelizmente, a gente já viu na congregação maus testemunhos, falatórios, fofocas, dúvidas, né? Quando você está duvidando que Deus está falando contigo, você está afrontando Deus, né? Então Satanás às vezes coloca na tua cabeça, mas não foi Deus que falou. E aí você começa a falar mal de um irmão ou de outro, está dividindo a igreja. Então, nessa hora, se existe só duas realidades, dois espíritos, então vamos falar da realidade igreja, esposa, e vamos falar da realidade Satanás, dragão ou serpente, enfim, vamos falar desses dois espíritos, né? Se eu estou fofocando na vida da igreja, se eu estou dividindo, se há uma coisa que encosta dentro de mim, eu não consigo deixar de falar da vida do apóstolo, da vida de um irmão, de uma coisa que eu vi que não edifica coisa alguma, né? A quem eu estou servindo? Eu estou servindo a esposa, a esposa iluminada, resplandecente, corporativa, universal, ou eu estou servindo ao dragão que fica de frente a frente para a mulher, né? Enfrenta a mulher. Por quê? Porque ele sabe que ela vai gerar um filho varão, que vai combatê-lo no céu. Então, agora, por que Satanás deixou de ser serpente e passou a ser dragão? Ele começa na Bíblia sendo serpente e passa a ser dragão. Pelo tanto que ele se alimentou, pelo tanto que o próprio cristão vem alimentando o dragão, através das coisas que não são luz. Amém? Então, quando a gente percebe que a mulher grávida com filho varão, que recebeu algo de Deus, que está submissa à vontade de Deus, por isso ela está resplandecente, né? E gera o filho varão, então o que significa? Ela está no espírito, ela está na visão da igreja. O filho varão é a parte mais forte, é aquele que rumina mais. Agora, aquele que faz fofoca, aquele que divide, aquele que faz comentários, aquele que planta dúvidas, ele na verdade ele está empoeirado, muito empoeirado, médio empoeirado, pouco empoeirado, mas está com pó, ele está cheio de carnalidade, não é verdade? Então, como é mesmo que Jesus disse, como é que Deus disse lá no livro de Gênesis,
que a serpente comerá do pó da terra. Se você está com o pó da terra, a serpente, você é um alvo fácil para a serpente. Então você está alimentando muito mais essa serpente que está virando um dragão, que hoje é o dragão de Apocalipse 12, amém? Então, esse temor eu tenho, sei que erro, vou para os pés do Senhor, clamo por misericórdia, amém? Mas eu tenho desgosto, eu tenho pavor, eu tenho nojo de pecar, amém? Eu vejo hoje essa obra de presbitério, por exemplo, uma obra difícil, uma obra que a gente tem que pedir muito para o Senhor ser por nós, nos iluminar, porque é muito fácil errar. Muitas vezes eu não lidei com a crítica, sabendo que estamos desenvolvendo um papel para o Senhor, e aí olhando nos olhos dos irmãos, dizendo, eu não faria desse jeito, né? Eu faria diferente. Aí eu percebo que isso também é uma afronta a Deus, porque se existe uma autoridade representativa de Cristo na igreja, é uma afronta de criticar. Nós não devemos orar pela autoridade, devemos andar como essa mulher submissa. E a mulher submissa espera receber algo do marido e pega esse algo que ela recebeu e gera o filho varão. Estou sendo repetitivo, mas só para a gente perceber, né, que é muito simples o processo, mas que não vai sair vida de morte. Você come morte e gera morte. Você come vida e você gera vida. Então, receba algo de Cristo, coma algo do Cristo, que vai aparecer o Cristo. Então, muitas vezes a submissão, a gente tem uma forma religiosa de interpretar, achando que vai ter que fazer algo para Deus como mulher submissa. Não temos que fazer nada. Tudo que nós fizermos de nós mesmos, nós vamos usar de carnalidade, não vai servir para Deus. Deus não vai aproveitar. Agora, você se submete a Cristo, recebe do Cristo e deixa isso gerar em você um filho varão, ou seja, deixa gerar vida em você, isso é o fruto que o Senhor deseja, né? Então eu vejo assim, com temor, né? E invocando o nome do Senhor, o sangue de Jesus. Hoje cada vez mais eu vou estar invocando o nome de Jesus, dando testemunho da palavra de Deus, e vamos buscar esse negar da vida da alma, mesmo diante da própria morte, negar a vida da alma. Como é importante, né, esse temor, como diz na palavra, que é pelo temor que Deus, que gera no nosso coração, que não nos faz pecar, né? É aquilo que nos segura, né? Porque eu tenho um respeito, quero honrar meu Deus, então aquilo me priva, né, como eu quero agradar aquele ser, de fazer determinadas coisas, né? E esse temor precisa ser recuperado, né, na vida da igreja. Como nós perdemos, né, aquele sentimento fervoroso por Deus, de respeito, de enxergá-lo como a nossa autoridade, como aquele que é maior do que nós, né? E sinto assim que Deus, ele realmente quer fazer essa obra no nosso coração, e através de nos alimentarmos da palavra, né? De nós comermos e buscarmos cada vez mais, e voltando, né, ao bloco anterior, a consagração, né? Aquilo que Deus está fazendo. Então queria convidar o irmão a deixar uma palavra final e vamos encerrando já o nosso programa. Amém. Quero dizer para os irmãos que, infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que são tempos do fim, em que a palavra está gritando através dos profetas, através da linha apostólica, né, que Jesus está voltando e que não há mais tempo. Talvez os irmãos tenham dizendo, mas essa palavra está muito dura. Eu vi pessoas nesses últimos tempos, né, procurando o Evangelho da Graça, uma denominação para receber um pouquinho mais de alívio, porque essa palavra está muito dura, né? Se o Senhor está sendo mais objetivo e está indo direto ao ponto, é porque as pessoas não estão dando importância, estão deixando passar, tão duras de ouvir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O apóstolo Sérgio uma vez disse, numa pregação dele, não lembro qual, que existe muito crente banana, né? Aí segui ouvindo a pregação e ele dizia, porque existem umas bananas que elas são verdes, e tu deixa ela fora de um lugar para ver se ela amadurece, ela não amadurece, ela continua verde. Aí não tem jeito, só colocando na estufa. Aí elas amadurecem, né? E aí a gente começa a rir disso e não dá a importância dessa palavra, a importância que essa palavra tem. Por exemplo, o que o apóstolo está dizendo depois que tu para interpretar o que ele falou? Aquilo, depois que tu ora pedindo revelação. Vai perceber que aquela estufa talvez seja a grande tribulação, aquela estufa vai ser as trevas exteriores. Mas você já imaginou uma parte da mulher, uma parte da igreja vencedora, sobe aos céus e tira Satanás dos céus e coloca ele sobre a face da terra?
E ele fica limitado ao espaço terreno. E aí você vai conviver com ele. Na grande tribulação, nas trevas exteriores. Como é que você acha que vai ser isso? Né? O Senhor disse que vai ver choro e ranger de dentes. Então, quer dizer, se Deus está com pressa e está falando de uma forma mais objetiva e direta, te dobra. Né? Porque é por amor que Deus está fazendo isso. Então não é, digamos assim, fugindo do Senhor que nós vamos achar alívio. Porque só existe um caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado, há um só caminho que leva ao Senhor, amém? E esse é o caminho do negar da vida da alma, esse é o caminho de ser vitorioso com Cristo, esse é um caminho, como já dissemos aqui, vamos repetir, né? Que é pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra de Deus, e mesmo diante da própria morte, negar a vida da alma, amém? Então, eu creio que é isso, deixaria essa mensagem para os irmãos, e profetizo aqui muitas bênçãos para o Janela Aberta, né, para as próximas entrevistas, e que todas as entrevistas sejam dadas com a consciência de que o sangue do Cordeiro está sobre nós. Amém? Amém. Então chegamos ao final do nosso programa e você possa pegar todas essas palavras, né, que foram citadas, Apocalipse 12, Gênesis 3, 1 João 9, anotar lá e continuar essa meditação, porque é assim que o Senhor vai trazendo mais luz, mais vida para os nossos corações, levando em oração para que Deus trabalhe todas essas coisas em nós e nós possamos nos alimentar como o Senhor realmente quer. Então, que o Senhor possa ter edificado a sua vida através desse compartilhar. Então, nós esperamos em você no próximo programa. Até lá. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.